Então vamos lá. Hoje a palavra fala sobre a geração dos lunáticos, né? E aqui lunáticos, a gente não está usando o sentido figurado, lunáticos daqueles que vêm da lua, né? No dia a dia a gente chama de lunático, sei lá, uma pessoa mais louca, mas que talvez tenha um certo sentido também na palavra de hoje, mas a principal relação aí da palavra lunáticos, com o que a gente vai falar hoje, tem a ver com essa origem de ser alguém da lua. Mas, Vinícius, o que quer dizer ser alguém da lua, né? Então eu vou ler Gênesis, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom. Então, nessa passagem aqui de Gênesis, a gente vê Deus criando três elementos. Ele cria o Sol, né, o luminar maior, a Lua, o luminar menor, e as estrelas. Esses três elementos são símbolos bastante importantes para a gente destrinchar hoje a mensagem. Então, o Sol, nessa mensagem, ele simboliza a justiça, a esperança, a fé renovada. Ele simboliza Deus. E quantas outras religiões a gente viu que o Sol era um símbolo tão grande, né? Para algumas religiões, inclusive, era um Deus, não um Deus. Então a gente vai usar dessa parábola, de certa forma, né? Sol representando, então, justiça, esperança, fé renovada, o próprio Deus. As estrelas também têm um papel importante nessa figura de linguagem. Elas são um símbolo que a gente lembra quando Deus fala para Abraão, né? Deus fala: sua descendência será como as estrelas, incontável, enorme. Então as estrelas simbolizam, nessa figura de linguagem de hoje, os filhos de Deus, principalmente os originais, os anjos, inclusive os anjos que caíram. E falando mais de astronomia, a Lua ela não é uma estrela, né? A Lua ela é um satélite. Isso significa que se o Sol deixar de existir, a Lua, perdão, a Lua não brilha mais. Se a Lua deixar de existir, o Sol permanece exatamente como está, né? Com o seu brilho, né? Com a sua grandeza. Então aqui a gente já começa a criar uma certa semelhança entre a Lua e os servos de Deus. E a gente vê na sociedade como um todo hoje, principalmente depois dessa revolução das redes sociais, YouTube, Instagram, e todo o resto, TikTok, tem tanta coisa hoje. A gente vê muita gente querendo ser estrela, né? Muita gente querendo brilhar, estar no céu, se tornar uma estrela, mostrar a sua luz. Isso acontece no meio cristão também. Quanta gente nos últimos dias, aí nos últimos tempos, a gente vê se lançando mundo afora como uma estrela de Deus, mas no final das contas essas pessoas só querem brilhar, mostrar sua luz, né? Quantos a gente viu aí despontados como alguém cheio da presença de Deus, depois vem uma certa decepção, porque nos parece que a gente está cercado de falsos profetas, né? E quando a gente realmente entende, e não é que nos parece que a gente está cercado de falsos profetas, a Bíblia já tinha alertado que nos últimos tempos nós estaríamos dessa forma, né? O mundo estaria cheio de falsos profetas. Então a gente tem que começar a entender essa diferença. E quando a gente realmente entende a palavra de Deus, a gente começa a entender que, na verdade, a gente não tem luz nenhuma. Isso quer dizer o seguinte: se algum dia a gente brilhou, a gente como servo, como cristão brilhou, como aconteceu com Moisés, lembra quando Moisés desce do monte?
Aquela luz não era do Moisés, né? Aquilo era a glória de Deus se manifestando na vida de Moisés. A mesma forma acontece com a gente. Perdão. Hoje vai ter bastante tosse. Tô com uma sinusite aí incomodando. Peço perdão aí pela tosse no meio da palavra, mas vamos lá. A luz de Deus, então, ela está aqui, ela quer brilhar através de nós. Mas a gente tem que lembrar que essa luz não é nossa, a gente não pode achar que essa luz é nossa. Senão a gente começa a querer virar estrela. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A gente é lua, a gente reflete a luz de Deus. Se a gente começar aqui querer que nós sejamos a luz, que a luz venha da gente, a gente quer virar estrela. Enquanto a gente tiver a convicção de que a luz que está na gente vem de Deus, né, a gente vai entender que se ele sair das nossas vidas, essa luz se apaga. A gente não é uma estrela gospel, né? A gente não é uma estrela para mostrar a sua luz para o mundo. Nós somos servos, nós somos um satélite que meramente reflete, mostra para as pessoas onde está a luz verdadeira. Toda vez que a gente olhar para a lua e a gente vê que ela está brilhando, a gente tem que lembrar que ela brilha porque ela reflete a luz de Deus. Então toda vez que a gente olhar daqui para frente, daqui em diante, toda vez que a gente olhar pela janela e ver a lua brilhando no céu, a gente vai lembrar que aquele brilho é reflexo do sol. E a gente tem que lembrar que se um dia a gente brilhou, ou a gente brilha, ou a gente vai brilhar, é porque a gente tem que estar refletindo a luz de Deus. Essa luz do conhecimento e a presença de Deus que habitam em nós, é essa luz e essa presença que vão transformar as trevas em luz. É isso que vai tirar as trevas que estão nas pessoas. O que nos tira das trevas à noite, quando tudo está escuro, é o brilho de Deus refletido na lua. E assim funciona o nosso mundo também. Muita gente vai sair das trevas se nós nos colocarmos como lua. Muitas pessoas serão resgatadas das trevas se nós entendermos que precisamos refletir a luz de Deus. Quando o nosso rosto brilha, isso incomoda as trevas. Sempre tem um porém, né? Então a gente, beleza, entendi. Quero ser lua, quero refletir a luz de Deus. Aí a gente se entrega, a gente dá liberdade para Deus, e nosso rosto começa a brilhar assim como brilhava o rosto de Moisés. Só que isso incomoda as trevas. Porém, quando isso acontecer, a gente pode nos lembrar da passagem que diz que o mundo não nos odeia, mas o mundo odeia Jesus que está em nós. O mundo nos odeia porque nós não somos do mundo. Se nós fôssemos do mundo, ele nos amaria. 1 João 13:13 diz: não vos admireis se o mundo vos odeia. Não precisamos perguntar aos outros por que estão nos odiando, por que tem algo contra nós, algo contra a luz. Isso é simples, é porque a luz incomoda as trevas e a gente foi chamado justamente para afugentar as trevas. Quando a gente dá liberdade para Deus se manifestar através das nossas vidas, o que a gente está fazendo é afugentar as trevas. Assim como quando o sol se manifesta através da lua, as trevas se vão. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. João capítulo 1, versículos 11 a 13 diz o seguinte: veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então a gente recebe esse poder de... isso de fato é um poder, pessoal, pensa nisso,
Deus brilhando através das nossas vidas, Deus se manifestando através das nossas vidas. Isso é algo poderoso, isso é algo de impacto gigante. E a gente recebe isso, isso acontece para a gente desfazer as obras do diabo através da luz de Cristo. Nós, de novo, nós não somos a luz, mas a luz de Deus está em nós, perdão, para que a gente possa expulsar demônio, curar enfermo, anunciar o ano aceitável de Deus, manifestar a salvação que há em Cristo. 1 João 1:13 diz o seguinte: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é como o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Perdão, pessoal. Perdão. A Bíblia, ela é cheia de metáforas. E as metáforas foram criadas na Bíblia para nos ajudar a entender a diferença do cristão estrela do cristão satélite, né? Aquelas pessoas que querem ter a sua própria luz e as pessoas que entendem que a luz que existe em si vem de Deus, né? Ou o cristão lunático. Ao contrário daquela pessoa que se acha estrela, um cristão que sabe que toda a luz que reflete é Deus, esse cristão, pela sua humildade, pela sua adequação, que é o que a palavra de Deus ensina, né? Quando Jesus fala em sermos mansos e humildes, esse cristão, essa pessoa, acaba sendo criticado pelos outros, né? E a gente, quando se comporta assim, às vezes a gente é visto como bobo. Perdão. Obrigado. Às vezes a gente é visto como bobo por não responder ofensa, por não responder ofensa, por dar outra face, né? Mas na verdade, queiram as pessoas ou não, gostem as pessoas ou não, odeiem as pessoas ou não, a verdade é que nós somos sim esse satélite que reflete a glória de Deus. É na mansidão e na humildade que a vitória vem sobre nós. Nessa mansidão e humildade, o mundo vai nos chamar de lunáticos. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando a gente se comporta como o satélite de Deus, de maneira mansa, humilde, sabendo que a autoridade não está em mim, mas está no nome de Jesus e ela é manifestada através da minha vida. Quando a gente começa a viver assim, o mundo começa a nos chamar de lunático. Mas deixa eu te falar, primeiro a gente tem que agradar a Deus. Essa é a nossa prioridade. Quando a gente está colocando Deus em primeiro lugar, o mundo pergunta se é trouxa. Nós homens, né? Quando tá em rodinha aí de homem que não é cristão, vê uma mulher bonita dando mole e alguém pergunta, e aí essa mulher linda, tal. E a gente fala, cara, sou casado, sou crente, sou... que trouxa. Só que a gente não vai renunciar à nossa primogenitura por um prato de lentilha, né? É melhor a gente passar de trouxa no mundo e santo nos céus. Porque Deus sabe o que é melhor pra gente. 2 Reis 2, versículo 9, diz o seguinte: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Então Elias avisou Eliseu que ele seria arrebatado. E Eliseu então pede essa porção dobrada do espírito de Elias. Porém, como Elias responde? Elias respondendo assim, dura coisa me pediste. E aí se a gente pensar uma pessoa estrelinha, né, mesmo um cristão estrelinha, ia parabenizar Eliseu. Dizer, que coragem, que audácia, audacioso nos caminhos do Senhor.
Porém, a Bíblia nos ensina, né, nos diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Isso nos ajuda a ter uma noção de onde a gente está entrando e quem é o Deus que a gente serve. Para ter porção dobrada, Eliseu precisou pagar o dobro do preço. A pessoa estrela, ela pede muitas coisas a Deus. E deixa eu te falar, sendo cristão ou não, Deus às vezes cede a essas pessoas que elas estão pedindo. Essas pessoas, muitas ganham dons, ferramentas, né? Um exemplo, quantas pessoas a gente vê cantando e percebe que era um dom de Deus, né? Que é uma coisa tão linda, né? Que certamente foi dom de Deus. Só que aí a pessoa guarda, de certa forma, esse dom, esse presente, essa ferramenta que pediu a Deus e Deus cedeu na gaveta. E o que eu quero dizer com isso? Essa pessoa, ela quer brilhar, ela quer ser estrela. E aquele dom, por exemplo, de cantar, que era para louvar o nome de Deus, para arrebatar centenas, milhares, milhões de pessoas que são tocadas através da música, essa pessoa guarda esse dom na gavetinha, a parte que é para adorar a Deus, e usa esse dom, essa ferramenta que Deus cedeu para brilhar. Porém, segundo a Bíblia, o servo que enterrou seus talentos foi lançado nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Pede tudo e depois enterra tudo. Já nós, os lunáticos, a gente entende que é pó e cinza. Que nós somos como erva, como a flor do campo. E a gente diz, se quiser me dar um dom, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, pois quero ganhar almas, quero te servir, para que quando o mundo olhar para mim, não veja a mim, mas a ti. Eu quero exaltar teu nome, e não o meu, a tua imagem, não a minha, as tuas obras, não as minhas. Quero ser meramente um instrumento da tua glória nessa terra. Essa é a diferença entre a estrela e o lunático. A Bíblia faz diferença entre o homem natural e o espiritual. O homem natural só conhece as coisas naturais. O homem espiritual conhece tanto as naturais quanto as espirituais. E as coisas que ele fez são motivadas pelo Espírito. Por isso o homem natural o considera maluco. Porque as coisas espirituais só são discernidas espiritualmente. A pessoa estrelinha é um homem natural. E quando a gente vive sobrenatural, ele diz que é maluquice, que a gente está perdendo a visão, que a gente é um lunático. Só que o lunático é aquele que está olhando, levando as pessoas a olharem para Deus. O lunático é aquele que está refletindo a luz de Deus na terra, afugentando as trevas. O cristão lunático é um símbolo do grego sumbalo, não sei como é que se pronuncia, significa atirar junto, jogando com Deus. Um cristão estrelinha é um diábolo que joga contra, né? O cristão lunático joga o jogo da fé, em mansidão e humildade. O estrelinha joga na arrogância, na sagacidade. O cristão lunático joga junto com Deus, ele faz parte de um time espiritual, de um remanescente fiel. Mateus 24 diz o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vou repetir, Mateus 24. Porque surgirão falsos cristãos, falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E a arrogância da estrelinha é como mau hálito, a pessoa não percebe que tem. Muitas vezes as pessoas, ao invés de nos incentivar, elas vão querer matar o nosso chamado. Mas a gente, esquecendo das coisas que ficam para trás, a gente vai em direção ao chamado que Deus tem para as nossas vidas. Esse passa a ser o nosso alvo. A coisa mais importante que vai nos impedir de nos tornar crente estrela, ou pessoa estrela, é a gente ter uma experiência profunda com Deus.
O verdadeiro cristão, ele sabe que não é ninguém, porque ele encontrou aquele que é todo, aquele que é tudo. O cristão verdadeiro sabe que não é nada, porque ele encontrou aquele que é todas as coisas. E quando ele encontra aquele que é todas as coisas, ele fala: eu sou um grão de areia. Sabe que em Isaías 14, 12 a 17, fala que daquela estrela que caiu do céu, né? A estrela que caiu do céu nada mais é do que aquela pessoa, estrela, estrelinha, o crente, ou a pessoa que a gente, como eu disse no início, a gente está com essa revolução das mídias sociais, a gente está vendo tanta estrela, né? Tanta gente ficando famoso, popular, e o problema da estrela é que a estrela um dia cai, a estrela um dia morre. Assim como fala lá em Isaías 14, de 12 a 17. E se vocês lembrarem o que se passou com Jesus no deserto, vocês vão ver que o diabo tentou seduzir Jesus para se tornar uma estrela. Eu te dou todos esses reinos da terra. Se atira daqui que os anjos vão te pegar. Sabe que quando o diabo leva Jesus para a sinagoga, para o alto, né, da sinagoga lá, para que se ele se atirasse, os anjos viessem pegar, o diabo está justamente querendo fazer com que Jesus deixe de ser o satélite que ele estava sendo, para que ele virasse uma estrela. Sabe por quê? Lá na sinagoga, lá em Jerusalém, onde o diabo tinha levado Jesus, lá era o lugar que o povo judeu todo se encontrava, né? Nas festas do ano. Eram milhões de pessoas. Para vocês terem uma ideia do tamanho desse lugar, né? Uma construção. Até hoje a gente tem essa construção, a gente tem as ruínas, se faz tour lá em Israel. Então nessa cidade, onde estava o templo, vinha pessoas de Israel inteiro, milhões de pessoas, e o fluxo de pessoas era tão grande que era usado uma porta para sair, uma porta para entrar e uma porta para sair. Não dava para entrar e sair pela mesma porta, senão as pessoas se atropelavam, né? E para diminuir a velocidade das pessoas para entrar, porque eram milhões de pessoas entrando e milhões de pessoas saindo continuamente, eles criaram inclusive degraus de tamanhos diferentes, né? Então tinham degraus mais largos, degraus mais curtos, que era justamente para ninguém conseguir entrar naquele ritmo de subir correndo. Então, como os degraus tinham tamanhos diferentes, isso reduzia a velocidade de entrada das pessoas. Para vocês terem uma ideia do tamanho que era aquele lugar. Então, quando o diabo fala: te atira aqui do alto da igreja, né? Tá aqui no alto, te atira que os teus anjos vão te pegar. O diabo tentou seduzir Jesus para que Jesus virasse uma estrela. Sabe por quê? Porque milhões de pessoas, ou centenas de milhares de pessoas, de toda a região de Israel que frequentavam aquele lugar, né, que passavam por ali diariamente, esses milhares de pessoas, né, milhões iam ficar sabendo da história, milhares de pessoas iam ver isso com os próprios olhos, né? Então, todos esses veriam Jesus se atirando do alto e os anjos segurando Jesus. Por isso que o diabo fala: te atira daqui que os anjos vão te pegar. É para que Jesus virasse uma estrela. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A gente todo dia a gente vai encontrar momentos em que a gente vai tentar ser seduzido por ter razão, por brilhar, por ser melhor, por se destacar dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge, ou no trabalho, ou na igreja.
Mas se a gente lembrar que Jesus nos mandou ser mansos e humildes, não arrogantes, então a gente está abrindo mão de querer mostrar nossa própria luz. E a gente está olhando de novo pela janela e lembrando que nós refletimos a luz de Deus, que nós somos lunáticos. Mateus 4:9 diz o seguinte: E lhe disse, tudo isto te darei se prostrado e me adorares. Diante dessa proposta, um cristão lunático pode se tornar um cristão estrelinha. Isso seduz as pessoas, né? Ah, eu te dou o poder, eu te dou a fama, eu te dou... Satanás, ele quer nos fazer ganhar as coisas antes do tempo, acelerar o processo, mentir, enganar. E quando a gente medita na palavra de Deus dia e noite, a gente se torna árvore plantada junto aos rios de águas vivas. A gente dá fruto no tempo certo. A gente não morre de sede. Deus até pode nos puxar para trás às vezes para testar. Mas o que Deus está querendo são os lunáticos, somos nós. É fácil o lunático? Não é. Jesus foi esmagado no Getsemane. Foi prensado como uma azeitona. Né? É isso. Existiam lugares que a gente, que se encontra um buraco no chão, lá na região do Oriente Médio, principalmente na região lá de Israel. E esse buraco é onde se pressionavam, esmagavam as azeitonas para tirar o óleo. Quando a azeitona de Deus é esmagada, ela fica quietinha, só que sai um óleo. É uma unção que é derramada, e a partir dessa unção derramada, quando a gente é esmagado por Deus, a gente passa por todos os processos e a gente entende que é a lua. É aí que começam a acontecer os milagres, os prodígios, maravilhas. É aí que a gente começa a resplandecer, a transformar, a transmitir o amor de Deus, a paz, a bondade. É aí que as pessoas começam a querer, estar perto da gente, por conta desse óleo. Já aquele que é estrelinha, quando é esmagado pelos processos de Deus, só sai água amarga. Deuteronômio 8:13 diz o seguinte: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nós nos vemos fazendo, às vezes, grandes coisas para Deus. Ele vai fazer grandes coisas através das nossas vidas, mas antes ele vai nos esmagar. Jesus também colocou seus discípulos em situações limite, e alguns, se não todos, não entenderam o que estava acontecendo. Pedro estava sendo preparado para ser esse cristão lunático, mas ele estava fazendo o papel de estrelinha. Pedro respondeu a Jesus que ele era o Messias. Jesus, porém, precisou lembrar para Pedro que foi Deus que tinha revelado isso para ele. Mateus 16:18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado dos céus. Jesus pôde revelar aos seus discípulos a sua verdadeira missão, morrer na cruz. Mas ele também disse que seria ressuscitado ao terceiro dia. Quando falou isso, Pedro tentou impedir ele. E aí, quando Pedro tenta impedir ele, Jesus repreende Satanás. Porque é como se Pedro estivesse jogando contra, desejando outros planos que não os de Deus. Quando a gente não obedece o mandamento de Jesus, a gente está jogando contra. A gente precisa lembrar que a vontade dele é melhor e mais sábia. O cristão lunático, ele é conduzido pelo vento do Espírito. Deixa o vento do Espírito te conduzir. Isaías 14, versículo 12,
diz o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Esse versículo no original hebraico é Hallel ben Shahar. Provavelmente eu pronunciei errado e bem errado. Hallel faz brilhar, iluminar. Lúcifer é portador da luz em latim. Só que essa é uma luz falsa. E quantas luzes falsas a gente não tem visto nos últimos dias, pessoal? Olha quão atento a gente tem que estar para isso. Levítico 10:10. Para fazerdes diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Quanto mais a gente exercitar a luz de Cristo, mais nos humilharmos, mais nos tornarmos na forma de servos, mais nos esvaziarmos e mostrarmos que, se somos alguma coisa, é em Cristo que somos, então a gente começa a entender a nossa missão. O crente lunático se esvazia e serve. E Deus está chamando um povo remanescente, porque Satanás vai enganar grande parte da humanidade. Só que aqueles que são edificados sobre a rocha, esses não serão confundidos. A gente precisa edificar a nossa vida, nosso entendimento sobre a rocha. Atos, capítulo 4, versículo 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. O próprio Pedro reconhece que Jesus é a pedra principal. 1 Pedro, capítulo 2, de 4 a 10, a gente lê o seguinte: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e pedra de ofensa. São estes os homens que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esse é o engano que tá vindo agora. 1 Pedro 13:15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Deus, para esse tempo, está preparando servos fiéis. Enquanto Satanás acha que vai destruir a igreja, é a hora que a igreja se levanta. Enquanto a gente for lua, satélite, a gente sobe na hora que a escuridão chega. Na hora que tudo fica escuro, Deus coloca a sua igreja no alto para refletir a sua glória. A igreja vai refletir a luz que Deus colocou sobre ela em época de trevas. O sol, que é Deus, sai de cena, mas agora é a nossa hora de desfazer as obras de Satanás. Nós somos essa luz no final dos tempos, em meio às trevas. Isso é o que a gente lê lá em Marcos 16, 17 a 20. Amém, galera? Ficou claro? Glória a Deus por isso.